bem-vindos. Nós estamos na 14ª mensagem do ano e o tema desta noite é receba o suprimento sobrenatural. Amém? Vocês estejam preparados para receber esse suprimento desta noite em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 24 ao 34. Nós vamos ler alguns textos grandes, não agora, mas daqui a pouco. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançará no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Irmãos, quero fazer chamar a atenção dos irmãos aqui, que essa aqui é a tradução correta. Tá? Qualquer outra tradução que os irmãos olharem está errada. Porque no original, o que Jesus está dizendo é isto mesmo: todas estas coisas. Vocês às vezes vão ouvir as pessoas dizendo: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que sejam acrescentadas. Demais coisas são muitas coisas, mas Jesus não está falando de demais coisas. Jesus está falando destas coisas. Que coisas são essas? A gente acabou de ler. Por que estás preocupado? Porque a vez de comer, de beber e de vestir são necessidades básicas do ser humano. Jesus não está falando da tua empresa, Jesus não está falando do teu carro, Jesus não está falando da tua casa com piscina, Jesus está falando da necessidade básica do ser humano: comida, bebida e vestimenta. Por isso o texto diz todas estas coisas. Não tire o texto do contexto. Um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Cuidado quando vocês isolam o contexto do texto, fica ruim. Não pegue o versículo e tire ele do seu contexto, você vai cometer uma heresia. Então o que Jesus está querendo dizer é isso mesmo: todas essas coisas, comida, bebida e vestimenta. Eu só queria deixar essa nota, porque a gente tem um hábito de falar todas essas coisas. As demais coisas não serão acrescentadas. As demais coisas é uma empresa, é minha conta bancária gorda, é minha casa com piscina, na beira da praia, o helicóptero que eu tenho, é tudo isso. Você pode ter todas essas coisas, não está errado. Depois eu vou explicar isso aqui. Jesus ele vai suprir todas as suas necessidades: comida, bebida e vestimenta. E Jesus pode fazer muito mais por você: dar a tua casa, te dar o teu helicóptero, te dar o teu carro, te dar tudo, mas não está dentro do contexto. Eu primeiro preciso explicar o contexto para vocês, para depois eu acrescentar o que eu quero. Agora, digo eu: Cristo pode te dar a sua casa, a sua conta bancária, Cristo pode te dar o que você quiser. Amém, irmão? Deixe que vocês entendam Cristo. Agora, não cometa heresia. Não tire o texto do seu contexto, porque você pode estar cometendo uma heresia. Tá? Esse texto é muito comum as pessoas pegarem e colocarem tudo dentro dele, quando Jesus não está falando sobre isso. Está falando sobre a ansiedade. Porque logo depois lá na frente ele vai mandar um discípulo sair e levar só o alforje, mais nada, nem comida, nem nada. Ele não tem que confiar, aprender a confiar em Jesus. Voltando para cá, diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Bem, talvez vocês não saibam que Deus está fazendo muitas coisas boas, amém, irmão? Existem boas notícias. Olha, vocês vão ver para assim, ó. Existem boas notícias por trás das más notícias.
Amém? Mas essas boas notícias, a mídia lá fora não te conta não. Ela só bota coisa ruim. Levanta de manhã e coloca na Record. Só vai ver tragédia. Chega no teu trabalho de tarde e coloca na Record. Estou falando mal para ele, não. Porque se for falar para a Globo, é a Globo lixo, conforme dizem, né? Mas coloca a Record de tarde. Você chega em casa cansado do trabalho, aí você atiça o seu interior e fica com um senso de justiça e ira dentro de você, vendo que o teu trabalho cansado. Então você tem que relaxar. Você só vê crime passional. Você só vê feminicídio. Querido, isso tipifica em quê? Então, existem coisas boas, Deus está fazendo coisas boas pelo mundo, amém? Quem tem lá o aplicativo da igreja tem um botão lá chamado Mundo Cristão, onde o pastor ele coloca lá notícias do mundo cristão. Todos os dias eu coloco lá notícias do mundo cristão, do que Deus está fazendo lá fora, e a gente aqui no nosso mundinho não consegue perceber o que Deus está fazendo lá fora. Conversões, mais de 1 milhão de cristãos orando pelo Brasil, eu coloquei lá hoje. A gente não sabe disso. Então no nosso mundinho aqui, vai lá, Mundo Cristão, clica lá, vai ver notícias para vocês lá, tá bom? E os nossos visitantes, depois, se quiserem baixar o nosso aplicativo, podem baixar também, tá? Daqui a pouco nós vamos reunir, eu vou ler para vocês aí, colocar o link, eu vou falar para o pastor, eu vou passar o link de vocês, e o David vai passar o link, aí as pessoas vão passar o link para vocês, tá bom? Se vocês quiserem ter acesso ao nosso aplicativo, lá tem estudo que o pastor coloca lá, interpretação, lá tem um monte de coisa bacana que o pastor coloca lá, todos os dias, personagens bíblicos, né, o perfil deles, o pastor coloca lá, assim, se irmãos quiserem, mais tarde a gente se fala ali, tá bom? Desculpa aí, só porque eu estou dando um visual aqui para ele mesmo, porque a gente não sabe o que Deus está fazendo lá fora. Deus está agindo em todo mundo e a mídia comum não vai divulgar e informar sobre o que Deus está realizando, porque não é interessante para ele. Ele quer que o mundo continue um caos, mas lá fora Deus tem feito coisas maravilhosas, como tem feito na nossa vida também, amém? Na nossa casa, na nossa família. Escuta isso. Mas quando a sua mente está saturada, presta atenção, isso é muito sério. Quando a sua mente está saturada de notícias ruins, Deus pode estar fazendo 100 coisas boas, mas se acontecer uma coisa negativa, é sobre essa única coisa negativa que você vai ficar falando. Deus tem 100 coisas boas, mas aconteceu uma coisa ruim, você vai ficar falando naquilo, batendo essa terra, falando isso a vida toda. Então, querido, quando todo mundo fala de escassez, presta atenção, de inflação, de carestia, você precisa dar crédito à palavra de Deus, que nos exorta a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Como eu falei aqui no início do culto, você vai ao médico hoje, o que ele diagnostica para você? Ansiedade. Crise de ansiedade. E qual é a recomendação da palavra para nós? Não fiqueis. Se a gente escutasse Jesus, nós não ficaríamos ansiosos. Mas a gente ouve falar, parece até um sermão repetitivo, né? O pastor só fala de ansiedade, só fala de... Mas por que você não escuta o que Jesus está falando para você? Parece que nossos ouvidos estão agravados naquilo que Jesus está falando. Por que, pastor? Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus ele vai cuidar de nós, amém, irmão? Deus está cuidando de você, amém? Não fiquem ansiosos em nome de Jesus. Olha o seu irmão, diga para ele assim, ó. Há um suprimento sobrenatural destinado para a sua vida. Eita glória, aleluia, amém? Há um suprimento sobrenatural destinado para a sua vida. Eu quero falar sobre isso. Em primeiro lugar, irmão, o suprimento sobrenatural vem quando nós rejeitamos o domínio de Mamon. Eita! Agora o pastor mexeu com algumas pessoas, hein? Tem pessoas que adoram Mamon, né? Oh, como é bom ter Mamon. Quem queria um Mamonzinho agora? Para viajar? Um Mamonzinho para gastar no shopping, com roupa, com tudo. É muito bom, né? Talvez você não tenha percebido, mas veja o que o
diz que diz no verso 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por isso eu quero dizer que alguma coisa foi falada antes para a qual nós devemos atentar. Porque se Jesus falou, por isso o quê? Vos digo, ele estava falando alguma coisa antes, que agora ele quis dizer isso: não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque essa coisa que é falada antes é que é a razão da nossa ansiedade. E o que diz o verso anterior a esse aqui, olha, Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores. Só que a gente não fica ansioso. Uma hora a gente está servindo a Deus, acredita nele, outra hora a gente põe a confiança no dinheiro, que só o dinheiro pode resolver o nosso problema. Não podem servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a quem? A Deus. Somente depois de falar que não podemos servir a Deus e a Mamon é que Jesus diz: por isso não andeis ansiosos. Porque a gente está preocupado com o que a gente vai pagar conta, como que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque a gente depende do Mamon o tempo inteiro, irmão. E a nossa confiança vai ficando com Jesus. Pega a visão que eu quero te dar. Jesus está dizendo que quando as pessoas colocam a riqueza material como prioridade, isso revela incredulidade e elas não acreditam que Deus pode suprir e prover. Presta atenção, querido. Mamon é uma transliteração da língua aramaica e língua que Jesus e as pessoas daquele tempo em Israel, eles falavam. Então, Jesus disse: você não pode. Alguém assume de Deus, uma coisa errada a Deus. Assume de Deus. Oi? Só um minuto, igreja, dá licença, por favor. Só um minutinho, tá, igreja, por favor? Porque eu gosto sempre de trazer isso para vocês, porque quando vocês visualizam, fica mais fácil de vocês receberem aquilo que o pastor fez para mim no dia. E nem sempre a gente corta tudo. O pastor fala, eu não falo. Aleluia. Obrigado, igreja. Desculpa aí, tá? Por favor. Então, o pastor falou aqui, Jesus disse: você não pode. Ele não disse não sirva. Jesus está dizendo que não pode, mas que simplesmente não é possível servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Quem é Mamon? Quem é Mamon? Mamon é a personificação do dinheiro, da riqueza material. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: Deus não é contra você ter posses. Diga assim para ele: Deus é contra as posses dominarem você. Entendeu? Ele não é contra que a gente tenha dinheiro, ele é contra que o dinheiro domine a gente. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é: não viva por dinheiro. Viver pelo dinheiro faz com que você abra a mão da sua qualidade de vida e do tempo que você deveria dedicar à sua família, não é verdade? A pessoa que quer muito dinheiro, ela tem que fazer o quê?
Tem que fazer o quê? Trabalhar muito. E aí você abre mão daquilo que é mais importante, que é o quê? A sua família. Muitos pais não veem os seus filhos crescerem com desculpa de quê? Que tem que dar o melhor para a sua família, né? Que tem que correr atrás, que tem que fazer isso, que tem que fazer a faculdade, que tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. O filho cresceu, ele não viu a infância do filho com a desculpa de quê? Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, tá? Não é isso que o pastor está dizendo, tá? Você pode ligar para ele assim, ó. Não é que você não possa fazer hora extra. Ou trabalhar por algo a mais. Mas quando você vive por isso, sua vida está sendo desperdiçada. É verdade, irmão? Sim ou não? Fala a verdade para o pastor. O fato é que vocês não podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E quando o texto diz por isso, significa que a razão pela qual as pessoas estão preocupadas é porque em seus corações elas buscam o quê? As riquezas materiais. E Jesus está falando, por causa disso, por isso, não riquezas. Ele está falando assim, vou cuidar de vocês. Aí lá no verso 33 ele diz que buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Por outro lado, quando vocês se concentram no Senhor, o suprimento de Deus, ele vem naturalmente para a sua vida. Eu quero que você seja um profeta na vida do seu irmão e diga assim para ele, quando Deus supre suas necessidades, serão atendidas. Diga para ele, eu acredito que com sobras, para que possamos ser uma bênção para as outras pessoas também. Diga assim comigo, Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não mudou aí, né? Ele é o mesmo. Aquilo que ele falou para você passar, ele hoje, irmão, para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós vimos o milagre da multiplicação dos pães, depois de alimentar a multidão, no relato de João, sobre esse milagre, diz que Jesus deu a eles o tanto quanto queriam. Ou seja, Jesus supriu a necessidade deles. Ele não deu conforme o que achava que eles precisavam, mas o quanto eles queriam. E todos os relatos da Bíblia, Mateus, Marcos, João, mostram que no final sobraram o quê? 12 cestos, o quê? Vazios? Ou cheios? 12 cestos cheios. Eles não estavam pela metade ou parcialmente cheios, mas 12 cestos completamente cheios, que sobraram depois que todos estavam saciados e satisfeitos. Presta atenção, algumas pessoas podem dizer, pastor, você está pregando a mensagem da prosperidade. Escuta o que eu vou te falar. Mas muitas vezes, quem diz isso está tentando nos intimidar para parar de pregar sobre o suprimento de Deus. Você deve seguir o Espírito e a palavra de Deus e ver o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Não se intimidar pelo que os outros falam para vocês. Fique com o que a palavra diz. Eu costumo dizer que parece que o pastor é grosso, ignorante. Pouco me importa o que os outros pensam. O que as pessoas pensam para mim não vale nada. O que vale para mim é o que a palavra diz. Se a palavra diz que é isso, eu fico com o que a palavra diz. Pastor, eu não concordo, problema seu. Pastor, eu não enxergo assim, problema seu. Cada um pensa do jeito que ele quiser. A Bíblia é uma regra de fé normativa infalível para a minha vida. Se a Bíblia diz que é assim, é assim. Eu não vou discutir. Muitos anos atrás teve um membro aqui na nossa igreja que ele falou assim, pastor, chegou ele, era até novo convertido ele. Aí chegou e discutiu comigo, no primeiro milagre de Jesus, eu vi, Jesus ressuscitou um passarinho. É mesmo, irmão? Eu conheço que Jesus, no primeiro milagre que ele fez, foi encarnar na Galileia, como água em vinho. Não! Jesus ressuscitou um passarinho, eu vi no filme. Eu falei, não. Eu discuti com ele, não. Eu falei, vamos fazer um negócio. O irmão fica com o passarinho
que Jesus ressuscitou, eu fico com o milagre da água no vinho. Amém? Não tem discussão. Pouco me interessa o que ele acha, que ele aprendeu no filme, se ele pegou, viu Jesus lá ressuscitando um passarinho, foi o primeiro milagre. E o filme dizia isso. Porque eu assisti o filme que ele assistiu. O filme realmente dizia que o primeiro milagre de Jesus foi ressuscitar um passarinho. E aí, por onda de filme, de internet, mas eu vi o que a Bíblia diz. Sabe o que eu digo para ele? Nosso Deus é um Deus bondoso que nos ama profundamente e quer nos ver suprido. Deus quer te suprir, amém, irmão? Deus não quer que você passe necessidade. Nós passamos, na Bíblia não quer que a gente passe necessidade. É forte o que eu vou falar para vocês. Todavia, vocês nunca vão entender o quanto Deus ama vocês, até vocês compreenderem o quanto Deus ama seus filhos. Deus nos ama muito, irmão. Deus nos ama demais. Um pai, a Bíblia diz qual pai que vendo o filho com fome, o filho pedir pão, e ele vai dar uma pedra. Qual pai que o filho pedir peixe, ele vai dar uma serpente? Jesus está aqui demais. Vós sois homens maus, e sabendo da boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no Deus, ele te ama, amém, irmão? Olha no teu coração. No dia do batismo de Jesus, o Pai poderia falar muitas coisas para Jesus, para aquelas pessoas que estavam ali. Mas sabe o que o Pai disse? Mateus, coloca para mim, 3,17. Este é o meu filho amado, e nele a minha alma tem o quê? Prazer. Este é o meu filho amado, em quem me compraz, tem um prazer. E quando vocês entendem isso, vocês terão o mesmo nível de revelação que o apóstolo Paulo crê lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Querido, Deus pegou o bem mais precioso. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você teria coragem de pegar o seu filho agora e entregar a ele, mas ali com um casal ali? Você entregaria teu filho para ele ser morto? Não? Que isso? Que isso, filho? Mas Deus entregou o seu único filho, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Igreja, se ele não poupou o seu bem mais precioso, que é o seu filho amado, como ele disse, por que nos negaria outras coisas que precisamos? O Pai não nega aquilo que a gente precisa. O Pai sempre dá ao filho aquilo que ele precisa. Então o desejo do Senhor e a sua alegria é ver os seus filhos pondo a sua confiança nele e buscando como uma fonte para suprimento de todas as suas necessidades. Deus quer cuidar de todas as nossas necessidades. Se eu quero falar para vocês, não apenas necessidades materiais, mas tudo que vocês precisam para a saúde, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua liderança, peçam ao Senhor, amém, igreja? A Ele, a Bíblia diz mais, tudo que vocês tiverem que pedir, peçam no nome de quem? Jesus. Amém. Então a gente tem que saber pedir também. A gente está pedindo às vezes a pessoa errada. Olha o seu irmão diga para ele assim, muitas coisas na nossa vida requerem de nós sabedoria. E o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Amém? Então se a gente tem que pedir alguma coisa, tem que pedir a quem? A Jesus, que é a fonte de toda sabedoria. Amém? Presta atenção no que eu quero te falar. Ao invés de se curvar a Mamon, que exige de nós todo o nosso tempo, que exige de nós toda a nossa força, toda a nossa energia, ele diz, busque ao Senhor. Somente a Ele. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Viram a prioridade? A prioridade não é o seu corpo, a prioridade não é a sua alma, a prioridade é o seu espírito. Qual a prioridade do espírito? Buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Nós somos espírito
espírito, irmão. Devemos andar em espírito, falar em espírito e viver em espírito. Agora quero fazer uma pergunta aqui, não seja hipócritas. Quem é que vive em espírito, fala em espírito e anda em espírito? Agora eu estou constrangendo vocês. E a mim também. Se a gente parar para analisar, a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Por que a gente não faz isso? A gente percebe que a vida toda a gente luta diante de Deus. Porque a gente tem que andar em espírito, viver em espírito e falar em espírito. Aleluia. Mas a gente não faz. A carne toma o nosso lugar muitas vezes. E a gente fala, faz coisas. É verdade? E cadê o adorar a Deus em espírito e verdade? Aleluia. Cadê os verdadeiros adoradores que Ele está procurando? Aonde estão eles? Entende o quanto que nós precisamos de Jesus, irmão? Quem está entendendo aí? O quanto nós carecemos da misericórdia dele? Hoje eu falava com uma pessoa, Romanos 3:23, diz que todos foram constituídos na glória de Deus. O homem perdeu a imagem e semelhança do Senhor. Por isso que o homem tem que nascer de novo. Para ter o DNA de Deus. O homem precisa nascer de novo. Necessário pois é nascer de novo, disse Jesus. Para quê? Para que o homem volte a ter o quê? A imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Nós precisamos muito de Jesus. Fala para o seu irmão, você precisa muito de Jesus. Precisa muito de Jesus. Ah, é verdade, irmão. É verdade. Diga para o seu irmão assim, ó, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Aleluia. Ao invés de se curvar a Mamon, que exige de nós todo o nosso tempo, toda a nossa força, toda a nossa energia e todo o nosso dinheiro, busque ao Senhor e dê a Ele o primeiro lugar em sua vida, sempre que Ele fez. Amém? Em segundo lugar, volta aí o que? O suprimento sobrenatural, ele vem quando nós cremos no cuidado de Deus. Aleluia. Chega uma hora na nossa vida que nós somos desafiados a termos no cuidado de Deus. E quando esse momento chega, nós precisamos crescer em fé. Aleluia. Tem um texto na Bíblia que Jesus disse: será que ele encontrará fé na terra entre os homens quando ele retornar? Eita! Então vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai ter que aprender a crer em Jesus e acreditar nele e confiar. Amém, irmãos? E assim, eu estou olhando muito essa página assim, para a volta de Jesus, do arrebatamento, da morada que ele foi preparada, Jerusalém celestial, e é algo assim extraordinário, porque ele vai retornar, irmão, para buscar a gente. E Deus não quer ver os seus filhos desestabilizados emocionalmente por causa de suas necessidades. Vamos ler o texto, Mateus 25, 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja aqui a revelação poderosa, quando Jesus afirma que a vida é mais importante do que a comida. Se liga, querida igreja, mesmo que vocês não comam todos os dias, mas bebam apenas água, vocês ainda podem sobreviver, porque a vida é mais importante do que a comida. É Jesus que está falando disso. Depois vem o corpo, e o corpo é mais importante do que a roupa. Mas o nosso foco, muitas das vezes, não está na vida, e sim na comida. Não está na vida, e sim nas coisas materiais, nas buscas por bens terrenos, transitórios, que vão ficar, irmão. Me diga aqui, quem viu alguém levando alguma coisa no caixão? O carro, o celular, o computador.
A comida aqui representa as coisas materiais da vida. Presta atenção, Jesus está dizendo, foque no que realmente importa. Sua vida é mais importante do que a roupa, mais importante do que suas posses e mais importante do que o seu corpo. A palavra de Deus diz assim, ó, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação ou a sua alma? A gente entende agora o quanto que o Espírito é importante. O Espírito é mais importante do que esse corpo. Aqui você tem uma casa que o Senhor emprestou para que o Espírito dele pudesse habitar. Entende que o seu Espírito é mais importante do que isso aqui? Eu costumo brincar com o Diácono Robson, hoje ele sabia que ele está meio adiantado, que ele é careca, né? Eu falo, você é muito mais bonito do que isso. O seu Espírito é cabeludo, sem cabelo. Nós somos espíritos, irmão. Muitas pessoas falam assim, eu sou gordo, né? Sou orelhudo, mas você é muito mais bonito do que isso. É só uma casa que o Senhor te emprestou, amém? O Espírito dele habitar, mas você é muito mais bonito do que isso. Percebam que Jesus quer que vivamos despreocupados. Jesus quer que a gente viva como os pássaros. Os pássaros não se preocupam com o que vai vir, qual é a refeição que eles vão ter. Preste atenção, querido. Eles não vão, os pássaros, não vão no restaurante e vão fazer uma reserva para a senhora coruja, não. Dizendo assim, olha, eu vou estar aí em 2 horas, sabe? Não! Eles não precisam reservar nada. A comida é sempre fornecida para eles. Sim ou não? Quem já viu um passarinho chegar na sua casa e te pedir comida? Ele pousa ali, você acha o bichinho bonitinho, aí você corre em casa rapidinho, pega um grão de arroz, joga para ele e te pediu? Por quê? Ele falou alguma coisa com você? Aí, por que você protegia a comida para ele? Olha aí. Os pássaros, queridos, eles não sabem o que significa a taxa Selic. Se a taxa Selic aumentou, se ela não aumentou, alguém sabe o que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia que influencia outras taxas de juros no país. O passarinho não está nem aí se a inflação aumentou, se ela não aumentou, ele não quer nem saber, ele continua comendo. Não sei se vocês vão entender o que o pastor está falando. Eu estou falando do cuidado de Deus. É isso que eu estou falando. O pastor está ilustrando o passarinho, mas ele está falando com vocês do cuidado de Deus. Um certo dia, um pássaro falou assim, um passarinho falando com o outro, eles estavam pousados num lugar, olhando as pessoas passando na avenida para lá e para cá, as pessoas estressadas, correndo, preocupadas, um olha o celular, o outro olha o relógio, e está ali no sinal, os passarinhos, uma corre do lado, uma corre do outro, passarinho perguntou para o outro, eu falei assim, por que essas pessoas elas estão na correria? Por que essas pessoas elas estão tão estressadas? Aí o outro passarinho respondeu para ele, talvez porque elas não têm um pai celestial como eu e você. O passarinho falou para ele, o pai alimenta a gente, mas ele não entende isso. Então eles vivem na correria do dia a dia, eles vivem estressados, eles vivem ansiosos, eles vivem preocupados. Porque não entendeu que o Pai Celestial cuida de nós. Eu era assim. Eu andava assim, eu era ansioso, andava estressado para lá e para cá. Se eu fosse assim, eu vou na Raquel amanhã comprar aquele tênis que eu vi. Chegava lá na Raquel, o tênis não estava lá, para vou para Niterói. Chegava em Niterói, o tênis não tinha, rodava na Raquel de Niterói, não tinha, eu ia para o Rio de Janeiro. Mas eu tinha que trazer o tênis. Um belo dia eu tinha machucado a perna. Eu tinha que ir em Niterói fazer as coisas, descer aí, em Niterói. Aí comecei a eu não quero conseguir mais atrás. Eu vou falar assim, agora você está aprendendo? No centro de Niterói vai estar barca ali. Aí falou, você está aprendendo, quer que eu quero a outra perna, eu entendi de você, o que você quer? Porque você está com você continua aí, não fica com mais. É verdade, pedi perdão naquele momento, porque ali eu orei com o Senhor, aí comecei a andar. Quando eu tinha que andar, se der tempo mudou, se der tempo mudou. Eu fui lá, consegui, eu vim embora para cá, de lá para cá, nunca eu fiz isso. Hoje eu vou ali comprar, porque não, muitas horas, vai em outro lugar, para outro lugar, não tem problema. Está dando para você entender? Por que eu estou ansioso, por que eu estou preocupado, por que eu tenho que... Não, se não estava ali, eu não vou comprar naquele momento, acabou. Vai para aquele momento, você vai que vem, outro lugar, você passa lá, outro lá, se estiver lá, não tem problema. Quem está me entendendo aí, amém? Mas eu não disse mais
olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial, quem alimenta ela? Vosso Pai não tem de vós muito mais valor do que elas? Sim ou não? Para o seu irmão, diga para ele assim: você vale mais do que uma ave. Uau! Se você vale mais do que uma ave, e o Senhor supra a necessidade da ave, o que o Senhor vai falar para vocês? Escuta-me, por favor, igreja. Vocês são mais valiosos do que um pássaro. Deus cuida dos pássaros diariamente, mas os pássaros não têm mais valor do que vocês. Sabe, uma coisa que os pássaros gostam de fazer e que eu recomendo que vocês façam também: cantar. Cante. Cante. Está triste? Cante louvores. Está feliz? Cante louvores. Eu não quero ser que Deus está dominando meu coração, Paulo em cima na cadeia, que não tem nada a ver com a mensagem, mas Deus está falando assim: eles cantaram para mim, eles louvaram para mim. Eita! Louva o Senhor! A Bíblia diz no Salmo 150: tudo que tem fôlego. Os pássaros vivem louvando ao Senhor. Eles louvam quando eles estão voando, eles louvam quando eles estão parados, eles louvam quando eles estão com fome, eles louvam quando eles encontram comida. Os pássaros vivem louvando o Senhor. Diga assim comigo: Deus criou todas as coisas para louvá-lo. Amém, igreja? Aleluia. E você foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Então louve ao Senhor. E ele disse que nós deveríamos nos inspirar nos pássaros. Escuta isso aqui. Então, se eles louvam sempre e eles têm o que comer, se vocês louvarem o Senhor, vocês nunca ficarão sem provisão na sua mesa. Amém. E às vezes a gente fica pensando, né, como é que vai ser esse mês, ficou apertado, se vai dar para comprar as coisas, vai ser esse mês, a gente fala com a família, faz uma reunião, né? Fala assim: eu vou apertar esse mês, eu preciso. Aperta o cinto que o negócio está feio. Não é assim, irmão? Quem já passou por isso aí? Quem já passou por isso? Falar para a família apertar o cinto que o negócio estava apertado. Aí aperta o cinto, né? E aí onde está Deus nesse momento? A gente pode olhar a situação e falar assim: está feio o negócio, mas Jesus vai resolver. Opa, é diferente do que mandar a família apertar o cinto. Olha aí, galera, a gente teria que apertar o cinto, mas eu tenho certeza que Jesus vai sofrer, que não vai dar nem para a gente fechar o cinto. Amém, irmão? Eita glória! Ó, vocês aceitaram engordar, hein? Falou todo mundo amém. Não vai, o cinto não vai apertar, mas todo mundo fica buchudinho. Mas voltando para cá, querido, é interessante pensar que o ser humano, ele é a única criação que conscientemente ele eleva os olhos para o alto e busca a Deus. O Salmo 121 diz isso, né? Eleva os meus olhos para o monte. Não é para você olhar para a montanha, quer dizer, eleva os meus olhos para o alto. Esse é o significado da montanha, porque a montanha é alta. Então, geralmente, quando a gente olha para a montanha, a gente olha para cima. Então, eleva os meus olhos para o monte. Os animais, de maneira instintiva, eles olham para onde? Para cima ou para baixo? De maneira instintiva, os animais eles olham para baixo, porque eles estão presos às suas o quê? Necessidades. Olha o que o irmão diz assim: mas Deus criou você para adorá-lo, para viver com os olhos voltados para o céu, porque é de lá que vem a nossa provisão. Aleluia, glória a Deus. É de lá, é do céu que vem a nossa provisão, é de Deus que vem a nossa provisão. Aleluia. Então tem que olhar para cima e não para baixo, irmão. Quem olha para baixo é olhar de escravidão. Diga assim comigo: Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Eita glória. Aleluia. Você não precisa mais de nada, você precisa de Jesus. Porque quem não confia em Deus tem muita dificuldade de dar e ao mesmo tempo é orgulhoso para receber. Tem dificuldade de dar e ainda é orgulhoso para receber. Sabe por quê? Porque no fundo ele não quer depender de ninguém além de si mesmo. Veja o que aconteceu na multiplicação dos pães, João capítulo 6. Então Jesus ergueu os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para experimentar. Olha só,
Jesus já sabia o que ia acontecer, mas falou só para testar aquele. Muitas das vezes nós somos testados por Deus. Mas dizia isso para experimentar, porque ele nem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um do seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazer o povo assentado, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Primeiro o Senhor, ele fala para Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para quê? Para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Por isso que a gente leu no texto. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: às vezes você também não sabe o que fazer, mas o Senhor já sabe. E a pergunta é só para experimentar a sua fé. Eita, Jesus! A pergunta é só para experimentar a nossa fé, para ver até onde a gente vai. Aleluia! Jesus quer ver até onde você confia nele. Então, assim, depois os discípulos saíram à procura de comida, e então aquele garoto se aproximou e disse: olha, Senhor, você está procurando comida? Quer esses pães? Será que isto aqui vai ajudar o Senhor? E entrega aqueles pães. Nós vemos nesse pequeno gesto do garoto o quê? O fluxo de dar e também de quê? Receber. O fluxo de dar e receber estava sendo ativado através de uma oferta muito simples. O Senhor quer muito pouco de nós, para nos dar muito. Amém. O mundo, ele tem uma visão tão limitada de excluir Deus da equação. O mundo quer tirar. É assim que o mundo pensa. Mesmo que se divida o pouco que há, não será o suficiente. Diga assim comigo: mas nós temos Deus da equação da nossa vida. Diga para o seu irmão: Deus está do seu lado. Deus não está contra você. Diga assim: ele joga no seu time. Aleluia. Você está entendendo? Deus joga no seu time. Deus está do seu lado. E tem gente que às vezes acha que Cristo não está do lado dele. Presta atenção: mesmo quando você recebe uma notícia ruim do médico, você tem Deus na sua vida. Amém? Mesmo quando você recebe uma notícia terrível sobre o seu filho adolescente, fica chocado com o que ele fez, lembre-se, você tem Deus ao seu lado e Deus pode lidar com esse garoto, amém? Mesmo quando pessoas com quem você contava abandonam você, você tem Deus do seu lado, amém? Portanto, você não precisa temer, porque na economia de Deus, o pouco se torna muito e o impossível se torna possível. Amém. Aleluia. Em terceiro e último lugar, para a gente finalizar, o sofrimento sobrenatural vem quando nós temos a visão do reino. É preciso nós termos a visão do reino. Bom, Jesus, ele termina a sua pregação sobre a ansiedade falando que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não, porque quando nós fazemos isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, 31, 33. Portanto, não nos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Diga assim: o homem natural vive em função única e exclusivamente das coisas naturais. Infelizmente, mas é triste o pastor falar isso, mas nós somos assim. Nós vivemos em função das coisas naturais e esquecemos das coisas espirituais. A preocupação do homem, ela está voltada somente para os bens naturais, resumindo em
pergunta. Foi Jesus que falou isso. Não foi o pastor Roberto que está falando. Foi Jesus. Ele resumiu as necessidades materiais do homem com 3 perguntas. Quais foram as 3 perguntas? O que comeremos? O que beberemos? E o que vestiremos? Diga para o seu irmão assim, ó, mas Deus tem uma vida muito melhor para você. Ele não quer que você morra no deserto. Está entendendo? Então descansa no Senhor. Diga para o seu irmão assim, você não vai morrer no deserto. Amém, irmão? Eita, Jesus, você não vai morrer no deserto. Porque Deus tem cuidado de você. Diga assim comigo, o desejo do Senhor é que nós entremos na posse daquilo que já é nosso. Você está entendendo? Cristo já conquistou tudo o que vocês precisavam na cruz do Calvário. Falta vocês fazerem o quê? Entrar naquilo que Ele já conquistou para vocês. Mas isso só é possível quando vocês decidem colocar Deus em primeiro lugar. Aí vocês entram no descanso. As 2 mensagens atrás, o pastor falou sobre o descanso, que a gente tem que aprender a entrar no descanso. Só quando a gente entra no descanso é que a gente passa a receber a provisão de Deus. Porque enquanto você estiver no seu campo trabalhando, você vai receber a provisão de Deus? Não, porque é você que está trabalhando. Mas quando você entra no descanso, quem começa a trabalhar com você? Deus. E a gente é muito ansioso, a gente quer fazer, a gente quer abraçar, a gente não deixa espaço para o Senhor trabalhar na nossa vida. Não estou falando para a gente, desculpa pelo tempo que o pastor vai usar, estou falando para a gente ser desleixado, relaxado, mas não estou falando para a gente ter uma vida passiva, não é isso. O pastor não fala, me entenda muito bem. Eu estou falando para a gente tomar a área que pertence ao Senhor. Tem coisas que a gente sabe que é o Senhor, mas a gente vai lá quer fazer. Perceba na Bíblia que toda vez que o homem tentou dar uma ajudinha a Deus, o que houve? Deu errado, Deus erra. Toda vez que o homem se meteu no negócio que Deus estava fazendo, irmão, saiu errado. Não tem uma história na Bíblia que o camarada foi lá sem Deus pedir para ele fazer alguma coisa que deu certo. A gente tem que fazer aquilo que Deus tem que fazer. E as coisas saem erradas. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, a primeira decisão que eles tomaram foi qual? De construir um templo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. Mas por causa de palavras negativas que eles estavam ouvindo, eles foram desanimando e por 12 anos eles pararam de edificar o templo. Vocês sabiam disso? Por causa das palavras negativas, eles pararam de reconstruir o templo, o muro que eles estavam construindo 12 anos. Eles deixaram o projeto parado por causa de palavras negativas. Ninguém trazia mais oferta, ninguém entregava mais o dízimo, ninguém de forma alguma fazia alguma coisa pela obra do Senhor. Simplesmente abandonaram a obra do Senhor. Aí quem é que vai entrar em cenário para falar com eles? O profeta Ageu. Nossa, foi nesse contexto que Deus levanta o profeta Ageu com uma mensagem poderosa. Eu quero ler rapidamente com vocês, são 11 versículos. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Meu Deus, quem somos nós para dizer que não é o tempo de edificar a casa do Senhor? Mas eles tomaram essa decisão. Eu falo, não, a gente cuidar da nossa vida, em outra língua que eu estou falando para vocês. E o que vocês acham que o povo está fazendo hoje? Cuidando da sua própria vida. Não são todos, nós não podemos generalizar. Mas vamos falar, 80% dos cristãos estão tomando conta da sua vida. Hoje você não manda mais pessoas para trabalhar na igreja. Hoje você não quer mais pessoas se comprometendo com o ministério. As pessoas querem cuidar da sua. É o que estava acontecendo aqui. Ele levanta o profeta Ageu e fala assim: ó, o povo está falando, não é tempo de edificar a casa do Senhor. Veio depois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas
enquanto esta casa fica deserta? Deus repreende o povo. Vocês querem ficar no quentinho da casa de vocês, da casa forradinha, tudo tranquilo lá, uma bênção, e a minha casa fica deserta? Você pode ver, irmão, porque uma coisa que me entristece é quando às vezes eu venho do Rio de Janeiro, de Niterói, e eu passo ali na Alameda e eu vejo algumas igrejas vazias, e venho de lá olhando as igrejas, irmão. Venho por aqui pela nossa comunidade global, passo por algumas igrejas ali, quando você olha para dentro do templo, o templo está vazio. Irmão, Deus abençoe vocês, que são homens e mulheres de Deus que vêm para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Seja desejo de estar na casa do Senhor, Deus vai cuidar de vocês, porque vai chegar um dia, em que Jesus voltará, e Ele não está conquistando, cuidando das suas vidas. E esse dia vai ser um dia muito triste, mas a minha função é ensinar, a de vocês devem absorver o ensino ou não. Aí ele continua dizendo assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito, olha que ele diz, é muito grave, recolhei pouco, comeis, porém vos fartais, bebeis, porém vos saciais, vestimos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe. Alô? Quem recebe salário recebe? O que significa isso? Você recebe o teu pagamento não está para nada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. O Senhor está falando assim: pensa o que vocês estão fazendo. Pensa o que vocês estão fazendo é certo. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, ele se veio como um fogo. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retei os céus sobre vós o orvalho, e a terra retei os seus frutos. Por que essa sentença aqui? Porque antigamente Israel era uma nação agrícola. Então Israel dependia do quê? Da chuva, para que ele pudesse ter o alimento, ter o trigo, ter o fruto. Então Deus faz o céu o quê? Fechar o céu. Deus fecha o céu de nós. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho. Não tem mais como ter alimento, não tem mais como ter frutas, não tem mais como gerar dinheiro. Deus fecha o céu sobre a vida deles. Por quê? Porque eles estavam preocupados com as suas próprias, e a casa do Senhor estava o quê? Deserta. Aí ele diz: sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Ou seja, o profeta Ageu, de maneira incisiva, falou ao povo: aplicai o vosso coração para a casa de Deus. Era isso que Ageu estava falando. E em seguida, Ageu vai mostrar as consequências do que estavam acontecendo por eles desprezarem simplesmente a casa de Deus. Vamos lá? Primeiro ele diz assim: você semeia muito, mas colhe pouco. O povo semeava, mas eles semeavam no interesse deles, na casa deles, e não para a casa de Deus. E aqui nós precisamos falar de dois princípios. Primeiro princípio que eu quero falar com você: dízimo. O dízimo ele deve ser entregue. Ninguém deve administrar o próprio dízimo. Tem pessoas que dão o dízimo e falam assim: aqui, pastor, estou te dando o dízimo, mas esse dízimo aqui é para o senhor comprar telha para botar em cima do telhado da cantina. Olha aqui, pastor, estou te dando o dízimo, mas esse dízimo aqui é para o senhor comprar uma carne para dar para o irmãozinho ali que está passando necessidade. Querido, fazer festa com dinheiro que não é seu é muito fácil. O dízimo não é teu. Você não determina o que deve ser feito com o dízimo ou não. Você quer ajudar o irmão lá que está sem carne? Dê o teu dízimo na casa do Senhor e pega o que é teu e vai lá e ajuda o irmão. Compra carne para o irmão. Mas você não pode administrar o seu próprio dízimo. Malaquias 3:10 diz o quê? Trazer o dízimo aonde? E o sacerdote é que vai administrar essa finança. O que ele deve fazer ou não com essa finança. Segundo, o dízimo deve ser entregue no lugar onde você é alimentado. Tem pessoas que congregam no ministério, mas dão o dízimo em outro ministério. Engraçado, na hora que você precisa, você procura um pastor aqui. Aí na hora que você precisa do gabinete, o pastor te atende. Na hora que você precisa
no espírito, você vem aqui e come aqui. Aí na hora de dar o dízimo, você está em outro lugar. Como é que você é isso, irmão? Está errado. Está errado. O dízimo entrega onde você é alimentado espiritualmente. Você não pode congregar numa igreja e entregar o dízimo em outra igreja. Ou, posso dar um exemplo simples para vocês? Você não pode ser casado com uma mulher e pegar o seu salário e dar para outra mulher. Pode? Fala para mim, irmã. Você ia gostar? Como que a gente pega o dízimo daqui que você está se alimentando aqui e vai em outro lugar? Acho que nenhuma mulher ia gostar disso. O marido dela trabalha, chega aqui e dá o salário para uma mulher, vai falar na mão da outra. Que negócio é esse? Está errado, meu irmão? Vem cá, vamos conversar aqui. Se o cara tem amor à vida dele, irmão, ele não vai fazer isso não. A pastora falou para mim, abre teu olho. O pastor fala, vai dar um tiro na mão de outra pessoa só. Então, meu irmão. Segundo, ele falou assim, comemos, mas não ficamos o quê? Satisfeitos. G1:6. Comer deveria satisfazer ele. Isso não tem a ver com a quantidade de comida que vocês comem. Observação, a maldição não está em comer pouco, mas o comer muito e não ficar satisfeito. Eles comiam muito, mas não ficavam satisfeitos. Depois ele diz o seguinte, bebemos, mas não ficamos saciados. É algo que falta dentro de nós. Parece que nada nos preenche. A sensação é de que sempre está faltando algo dentro de nós, assim que eles estavam. E por último, ele diz assim, vestimos, mas não nos aquecemos. Aquela sensação de que nada é suficiente na nossa vida. Que nós estamos descobertos, que precisamos de algo mais. E por último, ele encerra. Ageu diz assim, e o que recebe salário no saquitel. Querido, vamos ser sinceros, todos nós já passamos por isso. Não é verdade? Parece que a gente se mata de trabalhar, mas se mata de trabalhar, passa muito dinheiro em nossas mãos, mas no final não sobra nada. A pessoa trabalha esse mês, ela tem mais do que ela está acostumada a fazer, aí quando ela vai ver o dinheiro, as pessoas perguntam, o que a gente fez com o dinheiro? Ao camarada não pode de interrogação, não sei. Pronto, aí vai tentar fazer conta, vai tentar ver onde criou. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu? E vocês procuraram o dinheiro e não saberam para onde o dinheiro foi? Isso é colocar o salário no saco furado. Tudo vai embora. Então vocês começam a culpar o chefe, vocês começam a culpar o governo, começam a culpar os impostos, começam a culpar os empregos. Mas, queridos irmãos, se o saco está furado, não importa o quanto vocês ganham, vai tudo embora, vai tudo no ralo abaixo. Como vocês acham que o povo recebeu essa mensagem? Será que eles disseram amém? Aleluia, Deus, glória a Deus? Não. O que eles disseram foi como a gente pode sair dessa situação. E Deus respondeu para eles: subir ao monte. Não foi isso que Deus disse? Sim ou não? O texto falou: subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Em outras palavras, ele estava ensinando ao povo o mesmo princípio de Mateus 6,33. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém. Mas quando falamos desse assunto, sempre tem gente que vai se levantar para nos criticar, para nos invejar. Você irmão diga para ele assim, não se engane. Há muita inveja e as pessoas não querem ver você prosperando. Vamos ser honestos, irmão. Você conhece alguém que quer ver vocês prosperar? As pessoas querem até que você se dê bem, mas que não se dê bem melhor do que eles. Elas querem estar acima de vocês, nunca do lado, nunca embaixo. Ela quer estar acima. Ela quer ter um carro melhor do que o seu, você melhor, você não é melhor do que o seu, o emprego melhor do que o seu. Ela quer que o salário dela seja melhor do que o seu. Ela quer ver você bem, ela não te deseja mal, mas ela quer estar melhor do que você. Sabe o que eles querem? Eles querem que você dependa do Bolsa Família, do Bolsa Escola, do BPC,
do Bolsa Burbuca, do auxílio pé de meia. Irmão, eles querem ver você independendo de. Olha para o seu irmão e fica falando assim: Deus não quer ver o seu povo em ruína. Amém? Eu não quero ver mais Ageu. Obviamente que houve uma disciplina para eles. Deus fechou o céu sobre a vida deles. Deus, queridos, tem a disciplina dele. Mas Deus pode tirar a sua vida. Presta atenção, por exemplo, eu estou lá na frente. Eu estou lá na frente. Pode tirar a sua vida. Pode capotar o seu carro. Pode lançar um câncer sobre você. Pode quebrar suas pernas ou coisa assim. Deus não é esse tipo de Deus, amém? Eu já falei aqui. Hoje em dia, igreja, presta atenção. Não interprete o pastor de vocês mal. Por favor. Não estou falando mal do ministério de ninguém. Quero deixar isso aqui bem claro. Não falo mal do ministério de ninguém. Mas há uma mistura entre a velha aliança e a nova aliança. Nós precisamos saber se nós pregamos a velha aliança ou se nós vivemos a nova aliança. Porque uma hora Deus lançou o consumidor, o destruidor, o fogo, o tacacu, o matabacu, o comércio, que você faltou o culto, agora ele vai destruir uma família, que agora o teu patrão vai cortar o teu salário, porque esse é o Deus fogo consumidor que eles pregam. E por outro lado, eles estão pregando que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Afinal de contas, ele é fogo consumidor ou ele é bom? Ele é graça ou ele é velha aliança? Ele é nova aliança ou velha aliança? Então você precisa tomar uma decisão, querido pastor, amigo e colegas. Eu prego a velha aliança ou eu vivo a nova aliança? Na nova aliança Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Pastor, mas está escrito no livro de Apocalipse que ele será como volta do fogo, seus olhos como chama reluzente, e que ele é fogo consumidor. Quando? Naquele dia. Naquele dia do justo juiz. E os seus olhos como bola de fogo, que chama, vai ser o justo juiz. Ele vai queimar todo o pecado. Vai queimar toda a impureza que existe na vida daquelas pessoas. E aí você lançar um lado de fogo e enxofre e presta atenção. Está reservado para Satanás e os seus demônios. Está escrito lá. Deus não criou lá de fogo e enxofre para os seus filhos. Qual pai, irmão, que faria da sua quintal uma marinha para poder queimar os seus filhos aí dentro? Fala para mim. Então nós precisamos decidir. Então, Deus vai ser. Nós precisamos decidir que aliança nós estamos. Na nova aliança ou na velha aliança? Eu vou pregar, mas jamais vou te ameaçar. Porque o Deus que eu sirvo, ele é bom o tempo todo. É bom. Não estou falando que ele é complacente com o que você faz de errado, não. Porque ele está vendo tudo. Está escrito no livro das obras. Deus é justo, está escrevendo lá. Você está apontando, está pulando, está fazendo tudo, está escrito no livro das obras. Naquele dia, você vai estar lá e vai chamar o anjo. Nem a sentença dele aí, né? Joãozinho foi bom, Joãozinho foi top, fechamento, estava no escuro, ajudava para a igreja, ficava tocado, mas esse camarada é bom. Ligue bendito do papai, para o seu querer saber que aquilo está reservado desde a fundação do mundo. Lê para mim, anjo, fulano. Mas esse camarada aí, ele viveu uma vida toda torta, não estava de servir, o cara ia lá, o cara fumava uma coisa dele escondida, bebia cervejinha lá para não dizer, esse camarada aí, não ajudava na obra, não ajudava, não apertava esse camarada. Apartado de mim, gosto de praticar a iniquidade, eu não reconheço. Então, vai entender, irmãos? Amém? Você precisa saber que Deus que você serve. Qual é o Deus que você está servindo? Da velha aliança ou da nova aliança? Lembra que Josué 24, 15, o que ele disse no povo lá? Escolhe hoje a que Deus vocês querem servir. Se o Deus já morreu, ou se o Deus dos pais que vocês serviram lá. Porque eu e a minha casa serviremos. Está falando, aquele Deus que vocês serviam, aquele que vocês faziam lá, para mim não serve mais. Eu agora sigo esse Senhor aqui. Se vocês querem servir Ele, vem comigo. Então a gente precisa decidir. O nosso Deus não é esse Deus. É fortíssimo o que eu quero te falar agora. Deus nos ama, querido. E Ele quer te prosperar. Mas quando você não está alinhado com Ele, nada funciona para você. Tudo é contra você. Até o seu salário parece lutar contra você. Pega a lição que eu quero te dar. O reino de Deus não é movido por emoção. O reino de Deus não é movido por carência ou por necessidade. O reino de Deus funciona debaixo dos princípios que Ele mesmo estabeleceu.
Deus em primeiro lugar. Quer prosperar, irmão? Quer ser bem sucedido? Quer ser bem aventurado? Coloca Deus em primeiro lugar. Conclusão: Deus não quer que vocês vivam ansiosos. Deus não quer que vocês sirvam Mamon. Ele quer ser o primeiro na sua vida, crendo no cuidado de Deus e colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Amém? Irmãos, pastor, o senhor falou pra caramba, não entendi nada que o senhor falou. Então agora eu sempre dou um ensaio, muitas das vezes no meu sermão, para que você possa entender o que você aprendeu hoje. Aí você pode pegar o seu celular e tirar sua foto. Coloca para ver o que nós aprendemos hoje, no ensaio. Em primeiro lugar, suprimento sobrenatural vem quando nós rejeitamos o domínio de quem? De Mamon. Em segundo lugar, o suprimento sobrenatural vem quando nós temos o cuidado de Deus. E em terceiro lugar, nós aprendemos que o suprimento sobrenatural vem quando nós temos o quê? A visão do rei. Amém? Levanta aí, irmão, nós vamos terminar agora. Eu quero que você, por favor, olhe para o seu irmão e você vai profetizar na vida dele. Nós já terminamos, já, tá? O pastor só vai falar com os minutos com vocês. Eu quero que você profetize na vida do teu irmão. Diga para ele assim, ó, prepare-se para receber o suprimento sobrenatural de Deus. Olha dentro do olho dele, não olha para mim que o pastor é feio. Diga para ele assim, ó, Deus tem uma vida muito melhor para você. Ele não quer que você morra no deserto. Aleluia. Até semana que vem. Ele não quer que você morra no deserto. Deus tem o melhor para você. Ele quer cumprir a sua necessidade em nome de Jesus. Amém, irmão?